Apenas o estado de Mato Grosso apresentou alta de casos de síndrome respiratória aguda grave na semana de 20 a 26 de junho. O acompanhamento é feito pela Fiocruz em razão da grande quantidade de ocorrências que podem ser classificadas como subnotificação de Covid-19. Os pesquisadores acreditam que existe sinal de queda nas tendências de longo prazo, que corresponde às últimas 6 semanas, e de curto prazo, que equivale a 3 semanas. Apesar disso, todos os estados têm ao menos parte do território com altos níveis de casos de síndrome respiratória aguda grave. A Casa Branca confirmou que a retirada das tropas americanas do Afeganistão será concluída no fim de agosto. O presidente Joe Biden descartou, no entanto, uma retirada iminente dos últimos militares em meio à crescente especulação de que os soldados poderiam partir antes do programado. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Quatro e 4. CBN, Parada dos Esportes. Apresentação, Vieira Júnior. É comigo, São José, alô ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN, Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta sexta-feira, sextou, 2 de julho de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião com ele, o eclético Antônio Carmo. Daqui a pouco um programa especial, todo ele feito de TBT. TBT é na quinta, mas também na sexta-feira aqui no Parada, porque hoje completa 32 anos daquela final que para muitos ficou engasgado na garganta, a final do Campeonato Paulista de 1989, aquele empate em 0-0 que deu o título para o São Paulo. O São José ficou com o vice-campeonato e hoje traremos personagens importantes daquela final. Pelo lado do São Paulo, o zagueiro xerifão da equipe do São Paulo, do Carlos Alberto Torres daquela época, o Ricardo Rocha. Lembra dele, Ricardo Rocha? Campeão com a seleção brasileira do Tetra de 94. O Ricardo Rocha, ex-zagueiro do São Paulo e de tantos clubes, estará com a gente na primeira metade do programa e também depois na segunda metade vem o lado do São José, o Henrique, ex-meia da Águia naquela final de 1989, aquela campanha do São José. O Henrique participou do jogo da final, substituiu Donizete durante a partida. O Henrique vai falar com a gente hoje no Parada dos Esportes, e o goleiro da equipe do São José de toda aquela campanha de 89 e claro, da final de 89, o Luiz Henrique, que é tido por muitos um dos maiores, se não o maior goleiro que já vestiu a camisa da Águia do Vale. Tem gente que acha que o Luiz Henrique é o maior goleiro que já vestiu a camisa
da Águia do Vale. Ele foi o goleiro daquela final de 1989, estará com a gente também na segunda metade do programa junto com o Henrique. E o Valtencir Vicente, como não poderia deixar de ser, vai participar de todo este bate-papo. Inclusive o Valtencir vem mais cedo hoje pra gente conversar, eu, o Valtencir e o Ricardo Rocha na primeira metade do Parada, e na segunda metade pro Valtencir também conversar junto com o Henrique, o Luiz Henrique, aqui dentro do Parada dos Esportes, tá certo? É um TBTzão hoje aqui dentro do Parada, revivendo aquela final de 1989 no estádio do Morumbi. Recebeu mais cerca de 100 mil pessoas e o São José ficou no quase daquele título paulista, fez uma campanha espetacular naquele ano e a gente vai repercutir muito hoje, completando 32 anos daquela grande decisão, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando, e como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853, ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean, que é do seu Otávio, surgiu em Taubaté, foi pro Vale do Paraíba, para o Brasil e está no mundo inteiro. É a Milclean, paixão por cuidar. Um abraço, viu, seu Otávio? Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E como você sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa comemorativa aos 57 anos do Parada dos Esportes. É essa bonitona, você que está acompanhando via internet com imagens, você consegue ver essa daqui, ó, do lado da careca do Vieira Júnior, essa camisa bonitona produzida pela galera da Festa Esportes, do Miro e da Vanessa. A Festa Esportes faz tudo quanto é tipo de material esportivo para você, para todas as modalidades, todos os tamanhos, sempre com um bom preço e também com materiais de qualidade, tá certo? E não poderia ser diferente, a Festa Esportes produziu esta camisa lindona comemorativa aos 57 anos do Parada. Fique atento nas nossas redes sociais, também no nosso Parada, em breve teremos mais promoção para você levar uma camisa bonitona como essa, tá certo? 4h10 em São José, esse é o Parada que só está começando, com a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e de Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo, na técnica central ele, Ed Show Ramiro, psicodélico Ed Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E sem perder tempo, para começar legal, para começar bacana o Parada dos Esportes, vamos de opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de toda sexta-feira é dele, o eclético Antônio Carmo. Chega mais, Carmo. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, Vieira Júnior. Boa tarde, amigos do Parada dos Esportes, ano 57. Parada dos Esportes, prêmio ACESP do ano passado, um dos mais tradicionais programas esportivos de todo o estado de São Paulo, da região do Vale do Paraíba, o mais tradicional, o mais importante programa esportivo da região. Vieira, chegamos a mais um fim de semana, os destaques aí esportivos, claro, Campeonato Brasileiro, bola rolando, os grandes times tendo problemas na competição, né, não indo tão bem assim, São Paulo, Corinthians, Palmeiras até que está melhor, o Flamengo ganhou ontem, vai tentando a sua reação.
mas temos Fortaleza, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, ponteando lá a liderança do campeonato, que é uma novidade. Temos também Copa América, hoje tem Brasil em campo, Brasil e Chile, 9 da noite, nesta meio escondida Copa América, também com este frio, jogos sem torcida, às 9 da noite, fica meio difícil, né? Aí você pega a Eurocopa, com jogos à tarde, para eles e para nós, com público presente e no verão europeu, aí a coisa é diferente, né? Então você fala, nossa, a Eurocopa está dando de goleada na Copa América. Tem que fazer a avaliação de todos os fatores, e até porque, logicamente, na Europa estão os melhores times do futebol mundial. Na América do Sul tem o Brasil, que é bom, time que vai brigar pelo título, não tenho dúvidas, da Copa do Mundo do ano que vem, e a Argentina, que não ganha um campeonato desde 1983, né? Veja você a dificuldade da Argentina, mas que tem nome, tem tradição, tem Messi, tem camisa e tudo mais. Bom, e esse fim de semana tem isso aí. Mas Vieira, hoje, e daqui a pouco no Parada dos Esportes você vai abordar esse assunto, hoje é uma data especial para o futebol joseense. Hoje, dia 2 de julho, em 1989, São José e São Paulo decidiam o Campeonato Paulista daquele ano da primeira divisão. E o São José ficou com o vice-campeonato, que para o São José valeu como um título. Afinal de contas, jogar uma final do Paulistão contra o São Paulo já é um feito extraordinário. Não deu para ficar com o título, mas o simples fato do time ter chegado à decisão, ter ido para disputar contra o São Paulo em 2 jogos no Morumbi, o título do campeonato, já foi uma grande vitória. Até porque, né, Vira? E daqui a pouco você, o Valtencir, vão falar sobre isso com convidados especiais, programado aí o Ricardo Rocha, o Luiz Henrique, pessoas que viveram essa grande decisão. Quando começou o campeonato, o São Paulo entrou para brigar pelo título e o São José entrou para fazer uma boa campanha. O São José vinha de uma boa campanha de 1988, ele subiu em 87 pela segunda vez para a Série A1, hoje chamada Série A1, e em 88 fez um bom campeonato. Parou naquele jogo contra o Guarani, na última rodada da fase semifinal. Se ele ganhasse, ele faria a final contra o Corinthians. Aí acabou perdendo, o Guarani fez a final contra o Corinthians. Em 89, o São José eliminou o Corinthians na semifinal, e um jogo que marca a história do São José, claro, nesse campeonato de 89, foi no dia 25 de junho, aquela vitória extraordinária, fantástica, talvez a maior vitória da história do São José contra o Corinthians por 3-0 no Martins Pereira lotado. Depois vieram as finais contra o São Paulo, a derrota por 1-0 no primeiro jogo e o empate no segundo jogo, no dia 2 de julho, uma data como hoje, lá já no longínquo ano de 1989. Então, Vira, é uma data, assim, para ser relembrada com carinho pelo torcedor do São José. E muitos torcedores nos perguntam, eu sei que perguntam para você também, escuta, quando é que o São José vai voltar a ser grande, disputar um campeonato paulista da Série A1, jogar uma decisão? É muito difícil, né? O futebol é cíclico e a gente já viu o América, a gente já viu 15 de Jaú, 15 de Piracicaba, times chegando numa situação mais ou menos idêntica como a do São José, disputando o Campeonato Brasileiro, e hoje são equipes também que estão aí na Série A2, na Bezinha, sumindo do cenário esportivo. É muito difícil a manutenção dos times pequenos no cenário. Quando um 15 de Jaú, quando um Ituano, consegue o que está fazendo agora, né? Já há muito tempo jogando a Série A1, campeão em 2014, jogando Série C de Campeonato Brasileiro, isso é o ideal para todos os times pequenos do interior, que é o caso do São José. São José precisa subir para a Série A1 e arrumar a boquinha na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí futebol o ano inteiro, calendário o ano inteiro para o São José. Isso que a gente espera que possa acontecer em breve. Isso em breve é daqui 2, 3 anos, não é menos que isso, não tem como ser menos que isso, né? Acho que é mais, no mínimo 3 anos, para que isso possa ocorrer. Mas aí hoje é dia de contar a história, de falar desse jogo, desse vice-campeonato, né? E isso você com o Valtencir farão daqui a pouco no Parada dos Esportes aqui com os nossos convidados, né? Lembrando que foi realmente um ano marcante. São José começou o campeonato em um jogo só e o João Francisco já foi demitido pelo Diego Lameiro, veio o Valdemar Carabina, o time era líder do grupo, vice-líder, foi demitido, veio o Ademir Melo e o time embalou e chegou nessa decisão. Grande momento que a gente vai relembrar hoje aqui no Parada dos Esportes, fica o convite, tá bom? Grande abraço, viu, Vieira, para você e para os amigos todos que nos acompanham no Parada dos Esportes, um ótimo final de semana.
Valeu, Antônio Carmo. Este é o Antônio Carmo, eclético, passando pelo microfone da Rádio CBN Vale, 4h17, falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso, Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. Nova tintas impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Giga Vale, Milclean, paixão por cuidar, e Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Neste momento está acontecendo jogo da Eurocopa, jogo válido pelas quartas de final, Bélgica e Itália, jogo que está acontecendo na Arena de Munique, na Alemanha. Bélgica e Itália, jogo 0-0. Um pouco mais cedo tivemos a vitória da Espanha nos pênaltis para cima da Suíça, 3-1 no tempo normal, 1-1, Espanha classificado para as semifinais. Agora 4h18 em São José dos Campos, a gente tem um enorme prazer de receber aqui no Parada dos Esportes um dos maiores zagueiros que o Brasil já produziu para o futebol, campeão do mundo em 1994 com a seleção brasileira. Aliás, tem bons serviços prestados pela seleção brasileira, jogou em vários clubes, no São Paulo, Real Madrid, Santos, Vasco, Fluminense, Flamengo, entre tantos outros. Eu estou falando do Ricardo Rocha, que está com a gente. Tudo bem, Ricardo? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN Vale. Tá bem, boa tarde a todos os amigos da Parada dos Esportes da CBN do Vale, e é um prazer falar lá com vocês. Prazer é todo nosso, Ricardo. Ricardo, a gente te convidou aqui porque a gente tem um quadro que é o TBT do Parada, e hoje está completando 32 anos daquela final entre São Paulo que você fazia parte, contra o São José, Campeonato Paulista de 89. Queria que você falasse qual a recordação que você tem daquele São Paulo e principalmente daquela final, o São José, que foi uma grande novidade. O São Paulo brigava por título, entrou no campeonato já como um dos favoritos. O São José foi conquistando as suas vitórias, chegando até aquela final, Ricardo. Mas para o São Paulo foi difícil, tá? Eu vou te falar por quê. Eu fui contratado, o campeonato já estava em percurso, e o que é que aconteceu? A gente classificou, se eu não me engano, em 8º naquele campeonato. Quando eu cheguei, o campeonato, faltavam uns 40 dias, eu acho, 50 dias para acabar o campeonato. E aí a gente, claro, foi ganhando jogos, classificando, e uma lembrança boa, uma final difícil, de um time muito bem organizado, né, pela equipe do São José. São Paulo também tinha uma grande equipe, né? Você tinha aí o Gilmar Rinaldi, você tinha Zé Teodoro, Nelsinho, tanta gente boa, Raí. Então São Paulo tinha um grande time também. Mas foi uma decisão justa por tudo que apresentou tanto São Paulo como a equipe do São José. Maravilha, 4h20, Ricardo, eu vou colocar nessa roda de conversa o Valtencir Vicente, o repórter que sabe tudo e esteve no Morumbi naquela final. Tudo bem, Valtencir? Boa tarde, o Ricardo Rocha está conosco, Valtencir. Oi, boa tarde, Vieira, grande abraço ao Ricardo Rocha, não só naquela final de 89, mas também naquela semifinal de 88, aquele quadrangular final, Guarani e São José, na última rodada lá em Campinas, o Guarani ganhou por 1-0, e aquela história, né, pelo menos você participou de 2 grandes momentos do São José. Para você foram 2 das grandes competições que você disputou, tantas outras, até mais importantes, mas para nós aqui ficou essa marca, viu, Ricardo? Boa tarde, prazer falar contigo. Bom, Valdeci, o prazer é todo meu, quanto tempo que a gente não se fala, e é um prazer falar contigo e com todos os amigos aí da rádio, né, e dizer a você que dá felicidade, né, daquele momento tão glorioso, tanto de São José como do Guarani de Campinas, e hoje essas 2 equipes muito abaixo do que se esperava, principalmente o Guarani, que era um clube muito revelador, né? E hoje joga a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas a gente espera sempre que tanto o Guarani como o São José possa cada vez mais crescer no âmbito geral, no âmbito brasileiro, né? Porque são equipes que revelaram muito bons jogadores. E isso a gente sente muita falta, isso hoje. Ô Ricardo, me diga uma coisa, você já falou das dificuldades, o primeiro jogo foi 1-0 para o São Paulo, gol contra do André Luiz, e no segundo jogo aquele 0-0 dramático aqui para o torcedor de São José, que precisava de um golzinho para levar para a prorrogação, e o São Paulo se segurando para garantir o título, como acabou acontecendo. Como é que era a conversa de vocês, São Paulo, que brigava, entrou no campeonato mesmo para ser o campeão, e ver o São José, o time do interior, fazendo a sua primeira final e com reais chances de conquistar
pegaram o título, tinha aquela conversa, vamos eliminar esse pessoal do interior aí, ou não, vamos respeitar, porque os homens estão jogando demais. Teve inclusive o Tony, que foi o artilheiro do campeonato, junto com o jogador da Portuguesa, que eu esqueci o nome, mas enfim, teve mais um jogador da Portuguesa, que foi o artilheiro daquela temporada com 13 gols. Como é que era a conversa de vocês na época? Era de seriedade, a gente sabia do potencial que tinha a equipe do São José. Era uma bela equipe. Você viu o Tony, depois foi jogar na Espanha, eu cheguei a jogar com o Tony também, um grande amigo. Mas o São José tinha uma grande equipe, né? O André Luiz, como você falou, um capitão, uma liderança importante para a equipe do São José e outros jogadores. Eu acho que a gente sempre encarou os jogos com muita dificuldade. São Paulo tinha uma boa equipe, mas o São Paulo também, gente, estava se formando, tá? O São Paulo, depois de 89... que foi aparecer toda essa geração, que ganhou 89 e depois seguiu 90 vice-campeão brasileiro, 89 vice-campeão para ganhar 91. E depois buscar todos aqueles títulos que veio de campeonato mundial, brasileiro, Libertadores. Então o São Paulo ele foi galgando pouco a pouco o seu espaço. Até 89 o São Paulo não tinha história dentro de uma Libertadores. Eu acho que 89 foi um início de trabalho e a gente pegou uma equipe muito cascuda e tinha que sempre respeitar aquela equipe de São José. E você falou do time do São Paulo. O São Paulo naquela final jogou com Gilmar Rinaldi, Zé Teodoro, Adilson, Ricardo Rocha e Nelsinho. Visório, o Bobô, que era dúvida para aquele jogo, mas ele foi pro jogo. Depois o Benê e Raí, Mário Tilico, Ney, depois o volantão Bernardo e o Edivaldo, técnico que era o Carlos Alberto Silva. Um baita time esse do São Paulo, hein, Valtenci? Time bom, time muito bom, e o Mário Tilico vinha arrebentando. Eu tenho a impressão até, Ricardo, que se o São José não foi para cima do São Paulo no segundo jogo, necessitando do resultado, foi mais por receio mesmo dos contra-ataques, né? Com o Mário Tilico e Edivaldo pelas pontas, era bravo se desse espaço para vocês, né? Não, é claro, a gente buscava isso, esse contra-ataque com velocidade, né? Com o Mário Tilico, com o Edivaldo. Edivaldo era um jogador mais técnico, o Mário de velocidade. Então, a gente tinha uma boa equipe, uma equipe muito técnica também, mas eu acho que um dos pontos altos de São Paulo nesses últimos anos foi a defesa, né? Porque se você pegar, em 89 a gente ganha de 1-0, empata de 0-0, em 91, quando a gente vai com o Bragantino para a final, a gente também ganha de 1-0, né? E empata de 0-0 lá em Bragança Paulista. Então a defesa do São Paulo era muito boa, tinha jogadores com qualidade. Você está falando aí em Zé Teodoro, você está falando aí em Nelsinho, Gilmar Rinaldi no gol, a zaga era eu e o Adilson que era um belo zagueiro. Então era uma boa equipe, mas também que tinha uma defesa muito forte. E tinha o Visoli também, que chegava junto, né? Eu lembro que o São José, e tinha Henrique, Tita, Donizete, Tony, e a conversa deles era a seguinte: como é que a gente faz para desarrumar os caras, né? Os caras são todos bem encaixados ali atrás, fica difícil, né, Ricardo? Exatamente, você falou a coisa certa. São Paulo tinha uma equipe encaixada defensivamente, como se rodava quando se atacava. Quando atacava o São Paulo pelo lado direito, a gente rodava muito bem pelo lado esquerdo, a mesma coisa, o encaixe do volante da chegada do Visoli, que era muito importante. Então isso é treinamento, então a gente treinou muito, né? Eu tinha pouco tempo de São Paulo, mas se treinava muito o posicionamento. Quando eu saía de trás com a bola, o Visoli ficava, né? Quando o Adilson ou algum zagueiro lateral, o Visoli era o nosso sustentáculo ali, tanto do lado dos laterais, como também dos zagueiros. Então era muito importante tudo isso. Ô Ricardo, você já falou do respeito que vocês tiveram pelo São José e não poderia ser diferente. Aliás, a geração de vocês é uma geração que realmente era um futebol duro, viril, mas sempre muito respeitoso com qualquer adversário, até porque o futebol do interior naquela época era muito mais forte do que é hoje. Mas vocês começaram a olhar com mais respeito ainda depois daquele jogo do São José contra o Corinthians, eliminando o Corinthians aqui no Martins Pereira, 1-0 no tempo normal e depois 2-0 na prorrogação, totalizando aqueles 3-0? Muito, isso a gente sabia do poderio da equipe do São José, né? Como você falou, o Tony, o artilheiro do campeonato, um goleador, um baita jogador, era um time muito forte, né? Além de marcar bem, tinha um ataque muito forte e goleador, então a gente sabia que era fundamental nos dois jogos não tomar gol, porque a gente tinha condição também de fazer gol. E foi o que aconteceu. Tudo bem, foi 1-0 no primeiro jogo, podia ter sido 2-0, 2-1, enfim, porque o São José tinha uma equipe muito encaixada, uma equipe muito boa, mas no geral, eu acho que, como você falou muito bem, essa análise é muito boa. A gente se fechou muito no segundo tempo, não dando espaço em buscar essa velocidade, e o São José também não deu
esse contra-ataque pra gente. Foi um jogo muito trucado na final. 4h27, a gente está conversando com o Ricardo Rocha, campeão mundial em 94, campeão com o São Paulo em 89. Volta em si, Vicente. Eu me lembro também, viu, Ricardo, que quando Tita e Donizete pela direita faziam uma ponta forte pelos lados do São José, eu me lembro que eles diziam o seguinte, olha, é duro tirar o Nelsinho, o Ricardo Rocha é muito rápido, tem que ser mais rápido que ele, né? E o Donizete Pantera dizia, ó, mete a bola rápida, se você demorar ele já chega, não tem jeito, né, Ricardo? Não, exato, além da boa marcação a gente tinha velocidade, né? Além da experiência, né, de uma boa marcação dos 4 jogadores, os 4 tinham velocidade. Então a gente pensava muito nisso, nessa bola do fundo, né, para esses jogadores, Donizete, que eram jogadores de velocidade também, que eram muito inteligentes, então a gente não podia dar espaço para que eles buscassem esse contra-ataque. Então, e outra coisa, os 2 laterais, tanto o Zé Teodoro como o Nelsinho, eles marcavam muito bem, eles faziam uma diagonal cobrindo os zagueiros muito bem. Isso era muito importante pra gente. O Nelsinho foi aquele que cortou aquela bola que o Wilson, centroavante, quase pega no rebote do travessão, no chute do Delacer, né? É o que você falou aí, o lateral que sabia fazer a cobertura por dentro também, né, Ricardo? Muito, é muito importante. Hoje eu sinto muito falta, é claro que é um outro futebol, mas eu vejo hoje, de coração, muito pouca cobertura dos laterais com o zagueiro e das bolas enfiadas nas costas do zagueiro. Normalmente, é claro, se jogava com sobra, hoje se joga muito em linha, mas se toma gol muito inocente. Às vezes o zagueiro do time contrário está com a bola dominada, levanta a cabeça, mete no fundo e não tem uma cobertura. Os 4, tanto os laterais como os zagueiros, estão em linha. Isso é o beabá do futebol, gente. Meteu do lado contrário, tem que ter a sobra ou a cobertura do zagueiro. E isso não tem hoje. Então a gente fazia isso muito bem. Maravilha. Ricardo, quero te agradecer, obrigado por você disponibilizar um tempinho da sua vida para nos atender, para a gente poder relembrar um pouco aquele 1989, foi muito bacana tê-lo aqui, e assim que puder, a gente te convida para ir para a gente falar de futebol no geral. Quero saber a sua opinião, isso mais lá para frente, de como que você viu o futebol, da época que você jogava, com esse futebol hoje. Você já deu uma pitada aí nessa resposta, aí fica um convite para uma próxima, combinado? Combinado, um abraço, obrigado pelo carinho, fiquem à vontade. Eu podendo aceitar o convite, vou aceitar, porque eu tenho saudade dessa época, tenho saudade também de conversar com vocês, a gente passar um pouco de informação da nossa época para o torcedor e também a informação que a gente tem de hoje, do futebol como é jogado. É claro que mudou muito, mas obrigado pelo convite, estamos aí à disposição. Obrigado e um abraço a todos. Valeu, obrigado. Conversamos com o Ricardo Rocha, tetracampeão mundial, campeão com aquele São Paulo de 1989, hoje o dia de TBT, por isso que a gente trouxe o Ricardo Rocha para falar, um nome importante desta equipe do São Paulo, importante do futebol brasileiro. 4h30, volta em si, aguenta aí que a gente vai pro Repórter CBN. Na sequência tem Henrique e Luiz Henrique, que também participaram daquela final pelo lado do São José. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sexta-feira, 2 de julho de 2021. O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas que foram vacinadas com doses vencidas de Oxford AstraZeneca retornem aos postos de saúde. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou que pelo menos 26 mil vacinas com o prazo expirado foram aplicadas em diversos locais do país, o que pode comprometer a imunização. Os dados estão nos registros oficiais do próprio Ministério da Saúde. Segundo a publicação, até o dia 19 de junho, as doses vencidas haviam sido utilizadas em mais de 1.500 municípios do país. As informações têm como base o cruzamento dos dados do DataSUS e da Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Governo Federal.
A Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão Arnes denunciaram Jair Bolsonaro ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Os grupos acusam o presidente de intimidar e tentar criminalizar jornalistas, lideranças indígenas e opositores políticos. A denúncia mencionou dados da Federação Nacional dos Jornalistas com mais de 400 ataques verbais e ameaças contra profissionais da imprensa. Um avião Boeing 737 usado no transporte de cargas precisou fazer um pouso de emergência no mar do Havaí depois de um dos motores apresentar problema. Apenas o comandante e o copiloto estavam a bordo. Eles foram levados em segurança para Honolulu pela Guarda Costeira Americana. As autoridades de aviação vão investigar o caso e a Boeing informou que acompanha a situação de perto. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 6815. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas do exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean.
CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, 4h37, para falar de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando e pro Renato. Bola rolando pelas quartas de final da Eurocopa. Bélgica e Itália na Arena de Munique. A Itália vai vencendo por 1-0, 36 da primeira etapa. Itália vai vencendo a Bélgica. Sensação aí da Eurocopa, a Bélgica. 4h37, Valtencir Vicente. Bate-papo foi bom com o Ricardo Rocha, não foi não, Valtencir? Cadê o Valtencir? Também virou colega nosso, estava como comentarista na Sport TV, depois ele voltou para o São Paulo para trabalhar no Tricolor do Morumbi e sempre foi um bom papo e um grande jogador. E o São José deu azar de encontrar o Ricardo Rocha na defesa do São Paulo em 89. Ele jogou muito naquela final. Ele e o Adilson, zagueiro, que é aqui do Vale do Paraíba, de Cruzeiro, viu, Vieira? Pois é, Valtencir. O Ricardo Rocha tem história, sempre muito simpático e cordial, e ele também trabalhou no Fox Sport, o nosso Ricardo Rocha, e hoje bateu esse papo com a gente, relembrando, ele lembra detalhes daquela final lá de 89, que você esteve lá. Morumbi tava cheio, Valtencir. Faz tempo que a gente não vê um Morumbi cheio igual aquela final, hein? É verdade. E aí encurralaram lá a torcida do São José, deixaram só um espaço atrás do gol de fundos. E também normal numa final de campeonato. E olha, Vieira, eu tenho a impressão que naquela final com o estádio cheio, o São José tentava fazer com que a torcida mandasse o São Paulo ir pra cima. E o São Paulo tendo a vantagem já do primeiro resultado, de 1-0 na primeira partida, São Paulo não foi para cima também, não saiu não, porque o próprio Ricardo Rocha admitiu, né? O São Paulo sabia que o São José tinha um ataque muito rápido e que se desse espaços teria dor de cabeça também, Vieira. É verdade, se o São Paulo fosse para cima não teria grande sucesso, porque no gol do São José tinha um tal de Luiz Henrique naquele gol. E agora conosco, Luiz Henrique está conosco. Tudo bem, Luiz Henrique? Boa tarde, um prazer ouvi-lo aqui no microfone da CBN, Vale. O prazer é todo meu, boa tarde a todos. Poder falar o pessoal de São José e região, né? E relembrar um pouquinho dessa grande final aí. 32, São José, né? 32 anos daquela final, Luiz Henrique. O que você lembra daquele dia? Como é que foi aquele dia, aquela ida para o Morumbi, aquela festa, São José dos Campos em festa pela final, com chances mais do que reais de conquistar o primeiro título do Paulista, Luiz Henrique? O que a gente recorda muito é que no primeiro jogo, né, a gente fez um jogo praticamente também de igual para igual. São José era um time atrevido, né, tinha um pessoal já experiente e a gente foi confiante em conseguir o resultado também, né, poder virar aquele primeiro placar. O pessoal tudo unido, naquela época lá era um grupo muito forte, né, então o São Paulo também é um clube, pelo tamanho e pelos jogadores que tinha, ficou aquele jogo mais ou menos assim, não arriscando muito no primeiro tempo e o São José arriscando tudo no segundo tempo, né? É verdade. 4h40, quem também participou daquela final, entrou durante a partida substituindo o Donizete Pantera, que depois virou Pantera, né? O Donizete naquela grande final foi o meia Henrique, e o Henrique também está conosco. Tudo bem, Henrique? Boa tarde, obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde a Luiz Henrique, companheiro de jornada, e especialmente a todos os torcedores do São José Esporte Clube, que eu denomino da Águia do Vale. Maravilha. Henrique, da mesmo jeito que eu perguntei pro Luiz Henrique, eu vou perguntar para você. O que você lembra daquele dia, aquele 2 de julho de 1989, vocês indo pro Morumbi, aquela festa em São José dos Campos, São José Esporte Clube com reais chances de conquistar aí o título, São Paulo um baita time do outro lado e o São José fazendo valer a força do interior. O que você lembra daquele dia, Henrique? Para mim foi um misto de alegria e de tristeza. A alegria por podermos, hoje estarmos, depois de 32 anos, falando de um feito histórico. E a tristeza foi por não ter a conquista do título ser consumada. Mas o time do São José era um time que conseguiu equilibrar o jogo com o São Paulo, só que faltou poder de ataque para o São José.
porque eu tive o zelo e a paciência de rever o jogo hoje. E o São José, ele conseguiu neutralizar muito bem o São Paulo, mas não conseguiu produzir o suficiente para conseguir fazer o que precisava, que era o gol. Nós tivemos claras apenas 2 oportunidades de gol. No início da partida com o Tony, aos 5 minutos, e já na parte final, naquele chute que Delassi deu, o bola pegou na trave, e o Wilson, infelizmente, não teve como concluir em gol. Mas fizemos história. Isso é o que me alegra, isso que me faz contente em saber que eu dei uma contribuição também para que esse momento pudesse acontecer e está na memória do povo, do torcedor da Águia do Vale. Sem dúvida alguma. Vou colocar nessa roda um cara que vocês com certeza sabem quem é, vocês com certeza deram muitas entrevistas para ele. Valtencir Vicente, o Luiz Henrique está com a gente, o Henrique também, Valtencir. Opa, e é sempre um prazer falar com esses dois aí. O Luiz Henrique toda hora eu vejo no Facebook, vive por aí no Face, né, Luiz Henrique? Participa do grupo, o Henrique também tem um grupo de WhatsApp e é muito legal. É que na correria aqui não tem como ficar parando para conversar, mas dá uma vontade enorme, viu? Um prazer mesmo imenso ter vocês de novo no noticiário aqui da nossa rádio de São José dos Campos, Henrique e Luiz Henrique. Grande abraço. Grande abraço ao querido Luiz Henrique falando. É sempre bom estar podendo te ouvir. Você sempre foi companheiro especial, né? Aí da nossa torcida, dos jogadores, as nossas brincadeiras. Você levava tudo na boa e nós formamos aquele São José, aquela época lá, com muita alegria, muita amizade. Você é um grande cara, profissional de alto nível, que a gente sente muita saudade. Grande abraço e obrigado pelo convite da CBN para a gente participar aí. E o Henrique falava aí das 2 oportunidades do São José, e eu me lembro que o São Paulo só teve uma falta na entrada da área. O Ney, centroavante, bateu por cima da barreira e não tinha defesa, né? Você no lado esquerdo, a bola por cima da barreira, saiu raspando a trave, e eu me lembro que até brinquei com você no intervalo na entrevista, falei, goleiro bom também tem que ter sorte, né? Ele falou, tirei com os olhos. A única chance mesmo no segundo do jogo que São Paulo teve, não, Luiz Henrique? O São Paulo é um time, assim, também mortal, né? Eles tinham jogadores também experientes, jogadores rápidos, inteligentes, né? E qualquer vacilo, a gente sabia que tomasse um gol, a coisa ia ficar bem mais difícil. Eles tiveram a oportunidade, né? Mas eu acho que no final foi um grande jogo, um grande público, então achei que a gente fica triste porque o título não veio pra gente, né? Mas sempre alguém tem que levar, né? Então, aquela vez foi o São Paulo e fizemos uma grande campanha, isso é o mais importante. O Henrique viu o jogo, a reprise do jogo, comentou conosco há poucos instantes, e a gente falava aqui com o Ricardo Rocha, Henrique, e ficou mesmo claro aquilo que sempre sobrou daquele jogo, né? O São Paulo não abriu a defesa, ele tinha um receio enorme do ataque do São José ganhar espaço, aprofundar jogadas em velocidade. Então a defesa do São Paulo não saía mesmo para o jogo. Eles deram uma sorte enorme nesse ponto aí de ter a vantagem do primeiro jogo, não, Henrique? Prazerão falar contigo. Prazer, meu, alegria minha falar com você, Valtencir. Valtencir é uma referência vitoriosa da imprensa de São José dos Campos, porque ele viveu o bom e também está roendo o osso agora. Então isso faz um profissional conhecer o baixo e o alto. Assim, tudo. E interessante, ao rever esse jogo hoje, e Ricardo Rocha, logicamente, eles formaram uma defesa ali muito bem fechada, mas o grande trabalho que eu vi hoje do Ricardo Rocha foi dar um esporro no Benê durante a partida. Eu acho que foi o ato mais exagerado, extremado que ele fez. Porque o São Paulo jogou tão compacto, tão fechado, ali na frente tinha Visoli, o Raí estava marcando muito, quer dizer, então fizeram uma barreira ali que pouca chance. Tanto é que, ao rever o jogo, os 2 jogadores que mais se destacaram no São José na partida, na minha avaliação, foi Delassi e o Tita, que teve um espaço ainda quando ele abriu.
mas Vander Luiz, que foi o cérebro do nosso time, não conseguiu jogar por falta de espaço. Donizete, que na parte final foi fora de série, não teve espaço, porque Nelsinho marcou em cima. Quer dizer, eles compactaram ali e fizeram o jogo. Quando o São José começou a abrir um pouco, aí Mário Tilico e Edivaldo, que foram 2 jogadores taticamente e para contra-ataque, sobressaíram do São Paulo, mas o resto foi tudo nivelado. Poderia, numa situação de sair um gol para ambos os lados, dificilmente haveria uma reversão. 4h47, a gente está conversando com o Henrique, ex-meia do São José naquela final de 89, e também o Luiz Henrique, goleiro da equipe do São José naquela temporada também de 89, goleiro da final. Agora para os dois, Henrique e Luiz Henrique, é uma pergunta que muitos nos fazem, acredito até que vocês devem ouvir muito essa pergunta, e ela foi feita aqui através da internet pelo Diogo Rosa. Um abraço para o Diogo Rosa. O seguinte, os 2 jogos foram no Morumbi. Se o jogo da final fosse no estádio Martins Pereira, para vocês, a história poderia ser diferente ou não fez tanta diferença assim? Henrique primeiro, vai Henrique. Com certeza faria uma grande diferença, sem sombra de dúvidas. Tanto é que durante o Campeonato Paulista, nós fomos para os pênaltis contra o São Paulo no 0x0 e ganhamos os pênaltis, pelo fator campo que incentivava. Quer dizer, então, provavelmente, da mesma forma que aconteceu contra o Corinthians, da necessidade de se fazer o placar, foi feito. E jogar em São José dos Campos é muito difícil, e principalmente naquela época, de vencer o São José acima de tudo. Então eu acredito que se um jogo tivesse sido, e provavelmente pela melhor campanha que nós tivemos na primeira fase, perdendo apenas para o Palmeiras, se nós tivéssemos decidido o segundo jogo em São José dos Campos, sem sombra de dúvida, o resultado seria diferente, e hoje nós não estaríamos comemorando um vice-campeonato, mas com certeza um Campeonato Paulista em 1989. Luiz Henrique, você vai na mesma linha do seu companheiro Henrique? Eu concordo, sim. Eu acho que fazia diferença. A gente não sabe assim, o resultado em si, porque a gente estava jogando também contra um grande clube, mas uma experiência próxima do nível que todos achavam que ia acontecer São Paulo e Corinthians. Nós perdemos 2x0 no Morumbi e ganhamos 3x0 no Martins Pereira. Então, eu acho assim, futebol é o momento, você entende? Mas, com certeza, ia fazer uma diferença gigantesca, porque a gente estava muito acostumado com o nosso campo. Então, é como você falou, São Paulo vai para treinar no CT deles lá. Eles são acostumados com aquele espaço, no Morumbi, aquele espaço. O senhor já está acostumado. Então, a nossa arma fatal era o Martins Pereira. Então, eu acho assim, lógico que seria completamente, o jogo seria outro jogo, entende? O segundo jogo seria um sufoco para o São Paulo. Mas a gente nunca diz assim, ó, seríamos campeões. Eu não posso dizer isso porque esse resultado realmente não é a gente que decide, né? Deus, né? Então, mas que o sufoco o São Paulo ia tomar, ia. O sufoco que nem o Corinthians tomou, podia perder a cabeça que nem o Corinthians perdeu, e aí ficaria mais fácil, porque o nosso time tinha um poder de domínio dentro do Martins Pereira, era imbatível praticamente. Com certeza. Volta em si? E a segunda partida seria em São José dos Campos, porque o São José tinha uma campanha melhor que a de São Paulo. Sim. O torcedor sempre fala aqui, eu já escutei várias vezes, o pessoal coloca na internet, pô, aquele gol, rapaz, o goleirão estava na bola, se o zagueiro não enfiasse o pé e fizesse contra, o goleiro ia ficar com ela. E a mesmo, Luiz Henrique, o que você fala desse lance para todo mundo que ainda se lembra do gol que decidiu o título? É um gol assim, triste da gente comentar, pessoal do seu goleiro, né? Mas a bola tava na minha mão, não, eu com certeza ia cortar a trajetória dela, você entende? Porque eu saí para isso, mas o André Luiz também na disposição, na raça que ele sempre teve, ele sentiu a presença, se eu não me engano, o Paulo César, não sei qual que era o atacante, que tentou antecipar, mas não ia chegar. Então ele antecipou o cara, a bola bateu acho que na ponta da chuteira dele e foi pro gol, mas a bola estava assim na minha mão, com certeza, porque eu já saí antes acho que o Teodoro cruzar, se eu não me engano, antes dele cruzar eu já estava indo na bola, entendeu? Eu já antecipei, agora que ele abaixou a cabeça eu já falei assim, ele vai cruzar para trás. Aí eu dei a passadinha, a bola veio, mas é aquele gol, né?
todo mundo querendo fazer o melhor, o André Luiz querendo fazer o melhor, o próprio atacante do São Paulo, e quando é para acontecer não adianta, não adianta que pode vir o time todo, bate no juiz, entra. É verdade. Ô Henrique, a gente estava conversando com o Ricardo Rocha um pouco antes de vocês e eu comentei com ele justamente o respeito que o São Paulo teve pelo São José, principalmente pelo jogo da semifinal que o São José fez contra o Corinthians, revertendo o resultado, 1-0 no tempo normal e na prorrogação fez 2-0, botando aí um resultado maiúsculo, onde todo mundo esperava que o Corinthians iria para a final. Vocês, depois desse belo jogo contra o Corinthians, vocês internamente vocês sentiram, independente de quem viesse, era o São Paulo, quem viesse, vocês sentiram, dá para chegar, dá para ser campeão? Como é que foi a conversa pós-jogo do Corinthians e o pensamento no São Paulo? O pensamento era justamente da possibilidade real do São José vir a ganhar o título paulista, porque tinha feito um jogo contra o Corinthians irrepreensível, uma reversão de resultado que muitos não esperavam. Quando conseguimos fazer 2 resultados iguais e ser campeão, seria muito mais simples. Então vocês vejam o nível de respeito, e aí eu digo com toda certeza, o São Paulo só foi campeão porque ele respeitou o São José. E não só foi a equipe do São Paulo, não, foi a sua torcida. Porque uma das coisas que me chamou a atenção revendo esse jogo decisivo foi o narrador dizer: o estádio do Morumbi, que tinha mais de 100 mil torcedores, com certeza, 90 mil torcedores, devia ser 80, devia ser do São Paulo, e o restante do São José, estavam em silêncio. Ou seja, o respeito não só apenas do time do São Paulo, que era uma grande equipe, mas da torcida. Ela só veio se manifestar gritando campeão depois dos 40 minutos do segundo tempo, porque eles sabiam com quem estava jogando e quem estava enfrentando, que nós tínhamos raça, dedicação e a qualquer momento poderíamos fazer um gol e simplesmente o título, que era esperado também por parte do São Paulo, poderia sucumbir num detalhe. Então foi o respeito que a equipe do São Paulo teve ao time do São José, como também a sua torcida que levou ele ao título. Porque também não podemos desmerecer, porque ele fez a reta final da competição do São Paulo muito bem, apesar de que na primeira fase eles ficaram em quinto lugar, mas a reta final eles foram competentes e souberam administrar a vantagem do primeiro jogo, mas que o respeito que eles tiveram foi do time, da equipe, como também da sua torcida, que foi uma coisa que me chamou muita atenção observando o novo. Quer dizer, então, São José conseguiu fazer o seu papel dignamente, mas por um detalhe, infelizmente não conseguiu a glória máxima, mas estamos satisfeitos pelo aquilo que nós fizemos, porque poderíamos ter vencido, mas nenhum jogador saiu de campo sem se desdobrar naquilo que podia oferecer de melhor. E eu queria fazer ressalva a 2 jogadores que foram fantásticos. Logicamente todos tiveram um nível de entrega muito alto, mas o Delacy e o Tita, para mim, foram os jogadores que mais conseguiram produzir durante essa partida final. Mas, infelizmente, não foi suficiente para que nós lográssemos o êxito da conquista. Volta em si? O Henrique fala do Delacy, é uma realidade, né? Porque o Fabiano cuidou ali do Bobô, que depois saiu, o Delacy teve espaço e com inteligência ele soube aproveitar. E o Tita também, porque ele se deslocava pelos 2 lados, né? O São José jogou sem o Marcinho, ponta esquerda, e com o Donizete bem marcado, o Tita, inteligente como era, também procurou armar espaço. E no mais, né, Henrique, a questão mesmo de detalhes, né? Como disse o Luiz Henrique aí do gol contra no jogo de ida. Aquela bola que o Delacy chutou no travessão, ela voltou para o Wilson, que era um moleque ainda, era um garotão que de vez em quando entrava em alguns jogos. Se cai na cabeça de um Tony, do jeito que o Tony fazia gols, ali era 1-0 e o São Paulo não achava mais nada não, né, Henrique? Exato. Se o Marcinho estivesse jogando, com certeza ele ia pegar de primeira aquela bola. Canhoto. Então seria fatal para seria o erro do São Paulo motivado pela displicência do goleiro, porque aquela bola Gilmar com certeza ele tiraria ou pegaria com muita facilidade, mas ele foi de uma displicência que tocou no travessão, quando voltou era para um canhoto ali se consagrar, e aí seria o título, nesse detalhe.
Muito bem, 4h56, infelizmente a gente não tem mais tempo. Eu quero agradecer muito a presença de você, Henrique, você, Luiz Henrique. Vocês abrilhantaram demais o programa de hoje para a gente relembrar aquela final, um vice-campeonato que para o joseense tem um gosto de campeão por aquilo que vocês produziram, uma campanha fantástica, a melhor campanha da competição, tendo o artilheiro da competição, que foi o Tony, junto com o Toninho da Portuguesa. Tony e Toninho, olha que dupla de artilheiros da competição com 13 gols. Então, assim, realmente para vocês fica aquele gostinho de amargo de que poderia ter dado o título, mas ao mesmo tempo vocês, eu percebo na palavra, na voz de vocês, o orgulho de ter participado daquela campanha e que fizeram um grande trabalho. Primeiro, Henrique, grande abraço para você, obrigado pela sua disponibilidade em falar com os ouvintes aqui da CBN Vale. Que agradeço eu pela oportunidade que me está sendo concedida, e a tristeza ficou apenas ao final do jogo, mas após essa tristeza foi se tomando e se revestindo de orgulho por tudo aquilo que foi feito. E eu queria concluir minha fala fazendo uma referência a quem hoje não está mais, mas que participou de forma decisiva na conquista desse vice-campeonato. Primeiramente ao presidente Pedro Ives, a Diego Lameiro, e todos que não estão conosco. Wander Luiz, recentemente, que faleceu, Bira, então também fez parte desse elenco. Então, essas pessoas essas referências de uma conquista que hoje não está mais, mas que nos orgulharam pelo aquilo que eles fizeram. Então, eu queria encerrar fazendo justamente a ressalva o papel decisivo de cada um deles nessa conquista de vice-campeonato paulista, que me faz hoje uma pessoa extremamente feliz, porque eu pude proporcionar juntamente com o Luiz Henrique e todos os nossos companheiros uma felicidade para a cidade que hoje é relembrada. E todas as vezes que se relembra um fato acontecido, é de sinal de que foi bem feito e marcou na história. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês, isso é a realidade. Valeu, Henrique, um grande abraço, obrigado. E tem o Wander Luiz também, que recentemente faleceu, e também fica aí a nossa homenagem para ele. Luiz Henrique, um grande abraço para você, obrigado, faço as palavras que disse ao Henrique para você também. Você está marcado na história do São José, assim como o Henrique. Parabéns e obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da CBN Vale. Não, eu que agradeço a vocês da CBN, né? Um abraço a todos os ouvintes, a todos os torcedores de São José. Eu faço as minhas palavras do Henrique, né? Essas pessoas maravilhosas que participaram com a gente, esse importantíssimo, né? Fato que aconteceu na nossa vida, com muito orgulho essa conquista, mas já se foram. E eu acho o seguinte, eu acho que tudo vale a pena, né? Eu fico muito orgulhoso quando alguma pessoa manda algum recado, eu coloquei meu nome, o nome do meu filho, por causa de você, aquelas coisas. A gente fica orgulhoso, quer dizer que a gente fez parte de uma história em São José dos Campos e ela não foi esquecida. Então, eu sou muito feliz realmente de ter participado, vestido a camisa do São José. E o que eu posso dizer é o meu muito obrigado a todos que participaram daquela época, que comentam até hoje. Eu vou torcer que a pessoa que conviveu com a gente cada minuto dos treinos, aguentou as minhas sacanagens, as boladas que eu chutava nele, as palhaçadas, e a gente foi um grande amigo, e isso é o mais importante. Então, obrigado a vocês que são excelentes profissionais, fazem também a história nova do São José, e que Deus abençoe. Obrigado pelo convite, fique com Deus. Valeu. A gente está sempre por aqui, viu? Tá joia, Luiz Henrique, um grande abraço, obrigado. Esse é o Luiz Henrique, goleiro da equipe do São José, de 89, um goleiro que marcou história. Ô Valteci, o Luiz Henrique pegava no seu pé, Valteci? Ele era brincalhão, né? Outros também eram, e a gente também fazia parte do contexto, tirava também a nossa, né? Era legal por causa disso, havia um sincronismo, um entendimento, um respeito pela função de cada um, né? Certo. Isso era muito legal. Só falar o seguinte, que é bom dizer, né? São José foi vice-campeão, mas não foi daquele vice que chegou por acaso, deu sorte, os grandes foram incompetentes, sobrou para o pequeno, não. Foi um pequeno que jogou como grande, e que se tivesse sido campeão, também teria sido um grande campeão,
sem questionamentos, com certeza, viu, Vieira? Valtencir, um grande abraço, bom final de semana, tchau, tchau. Tchau, tchau, fico aqui no jogandojuntos.com.br. Valeu, um abraço, Valtencir, vem aí, repórter CBN, grande abraço pra você, até a próxima, tchau, tchau. Cola. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Ilegal ao exterior. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está em contato com hackers para fazer